Amém. João 4, 31 a 38. Hoje é o último capítulo da nossa série, Eu Digo Sim. E eu queria que você abrisse seu coração. O tema de hoje é Os Campos Estão Brancos. Esse foi a intimação de Jesus. O contexto aqui é o seguinte. Jesus tinha pedido para os seus discípulos entrarem em Samaria para pegar algo para comer. Enquanto isso, Jesus teve o papo com uma mulher, a mulher samaritana. A gente conhece muito bem esse papo. Essa mulher teve um encontro com Cristo e ela voltou para a cidade para chamar mais pessoas para escutar sobre o Messias. Enquanto isso, os seus discípulos voltaram de Samaria e encontraram com Jesus e tiveram esse diálogo aqui, que eu vou mostrar para vocês. João 4,31 diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, quando voltaram de Samaria: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhes trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ou seja, a minha comida de fato é cumprir o sim, cumprir o id. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado, um semeia e o outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Vamos até aqui. Alguns anos atrás, a gente teve uma reunião muito importante da liderança cristã, evangélica, na cidade de Lausanne, na Suíça. E ali, inclusive, a gente estudou isso no seminário, aquilo direcionou os rumos da igreja cristã, da igreja protestante. E eles chegaram, e principalmente os rumos centrais, sobre a função da igreja aqui, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eles foram muito precisos numa decisão. E de lá saiu um pacto, que eles chamaram de Pacto de Lausanne. E do que se trata esse pacto? Eu vou falar agora. Quais são os rumos da evangelização e do id da igreja, que é a função da igreja para os tempos atuais. Olha que coisa interessante, a resposta da liderança mundial da igreja, foi precisa. Eles disseram: o propósito de Deus é o evangelho todo. O que eles quiseram dizer com o evangelho todo? Que salvação não é só botar as pessoas no céu. Salvação tem a ver com o que se acontece agora. Foi assim que Jesus disse para os seus discípulos, os discípulos do seu primo João, quando foram perguntar se de fato ele era o Messias. Ele falou assim: olha, vos é chegado o reino de Deus. Ó. Fala para o meu primo que aconteceu isso, os cegos já enxergam, os endemoniados são libertos, os paralíticos andam, e vos é chegado. Já chegou. Ou seja, o conceito de salvação precisa ser ampliado. É algo que começa agora e vai durar para a eternidade, não necessariamente só no final. Por isso, volto para o texto. Jesus vai nos mostrar o propósito de Deus é o evangelho todo, ou seja, salvação não é só ir para o céu, para toda a igreja. Aqui o sacerdócio universal, não é só para alguns, para os grandes dotados, pastores, ungidões, nada disso. É para toda a igreja, sacerdócio universal, Mateus capítulo 28, em todo mundo e a cada criatura. Ou seja, sem acepção de pessoas, línguas, raça, etnia, cor de pele, nada disso. Então, voltando aqui, o lema central que isso define isso aqui, dá muito pano para a manga, e que eu concordo com tudo, é que o propósito de Deus é o evangelho todo, para toda a igreja, em todo o mundo e a cada criatura. Então a visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, e o tempo de fazer a obra é agora. A visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, o tempo de fazer a obra agora. E Jesus vai mostrar aqui nesse texto que nós acabamos de ler, Jesus vai mostrar algo importantíssimo, que é a evangelização, o id, que é para todos os cristãos, não é um programa da igreja. Não é um evento ou um ministério da igreja. O id é um estilo de vida.
A evangelização é um estilo de vida e é para toda a igreja. O sim não é uma opção, é o imperativo de Deus para todos nós. Portanto, Mateus 28, ide e fazei discípulos de todas as nações. Acabou. O verbo, inclusive, está no imperativo. E para cumprirmos o ide do Senhor, Jesus já nos deixa claro aqui algumas coisas nesse texto. A primeira coisa que eu queria destacar é que para cumprirmos o ide, o que é inerente a todo cristão, nós precisamos de, Jesus já nos fala de visão. Visão. Versículo 35 diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para colheita. Pessoal, nós precisamos erguer os nossos olhos, e erguer os olhos é nos deparar com uma situação mundial caótica em relação a isso, a grande colheita. Vou dar alguns dados aqui que talvez você vai ficar de boca aberta. Olha isso aqui, por exemplo, na Índia existem mais de 360 milhões de deuses, na Índia. 360 milhões de deuses. No Japão, a terceira maior economia do mundo, tem um dos menores percentuais de pessoas que acreditam em Jesus, de cristãos. Na África a coisa também vai ficar muito ruim, porque o animismo junto com a feitiçaria escravizam milhões. Pra vocês terem noção, na Ásia, das 1.800 línguas que se falam, a palavra de Deus só foi traduzida para 150 línguas. Ou seja, de 1.800, só 150 tiveram acesso ao Evangelho. Só 150. Mais de 40 milhões de africanos não têm sequer uma porção das Escrituras para ler. Gente, a África é um continente que carece demais da graça de Deus e de olhos que sejam erguidos e falando assim: olha, os campos estão brancos, eis-me aqui, Senhor. Se a gente vier para o nosso quintal, por exemplo, na América Latina, na América Latina, a idolatria e a feitiçaria fazem uma aliança sincrética num mesmo altar, num grande panteão religioso, diria. E eu não estou falando apenas de outras religiões, estou falando dentro do nosso meio. É copo que bota na televisão, é tercinho, é mandinga, dá 3 pulinhos, sabe? Tudo dentro aqui do nosso meio. E você olha para o Oriente, o Evangelho é perseguido a ponto dos poucos missionários que vão para lá serem mortos por causa do nome de Jesus. Olha que coisa. Aí você olha para a Europa e a coisa vai de mal a pior também. Um continente que é considerado pós-cristão. Por exemplo, na Inglaterra, apenas 4% dos cristãos que se dizem evangélicos vão e fazem parte de uma comunidade de fé. Vão à igreja. Isso tem mostrado que os templos estão, inclusive, sendo vendidos para bares, para se transformar em bares, em boates. Já disse o historiador cristão que a Inglaterra, infelizmente, não é mais o país dos grandes avivalistas George Whitefield, William Wilberforce, John Wesley, Spurgeon, John Stott. Hoje a Inglaterra é o país de Richard Dawkins. Hoje é o país do ateísmo. E Jesus está nos clamando, assim como falou para os seus discípulos, que não entendiam a urgência do seu chamado. Jesus fala para a gente hoje, essa manhã: levantai os vossos olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. A gente precisa ajustar a percepção do que de fato é a realidade e de quanto isso requer de nós uma atitude de urgência, de prontidão. Gente, olha só, o que nós vivemos aqui como igreja é um ponto fora da curva. E o Senhor nos deu uma graça. E o que nós vamos fazer com isso? Aí você fala assim: no Brasil a coisa está tudo certa. Será? Ih, caramba. Faz favor para mim. Alguém diz lá para mim, com o pessoal do cinema, deve ter sido alguma coisa da programação dele, é automático. Gente, eu vou pedir um favor para vocês, que até eles desligarem isso, vocês se conectam comigo. Que não tem jeito, isso aí vai ficar até eles desligarem lá. Me ajuda correndo lá, por favor, me ajuda correndo lá. Isso, obrigado. Presta atenção aqui comigo, presta atenção comigo. Agora, amanhã, hoje de noite, eu vou pegar um avião e eu vou lá para o norte do país, eu e minha esposa, porque uma junta de americanos estão vindo para cá e eles estão preocupados com o norte do país.
E a gente vai ver no que a gente pode contribuir. Talvez o Senhor vai enviar alguns de nós para lá. Gente, olha isso aqui, olha isso aqui. Se Rondônia, Roraima e Amapá fossem um país, eles seriam o terceiro país menos evangelizado do mundo. O que isso quer dizer, gente? O que isso quer dizer? Os países que não podem pregar o evangelho, muitos deles estão na frente de Rondônia, Roraima e Amapá. Olha o tamanho disso. O Brasil. É por isso que Jesus está nos falando: levantai os vossos olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Hoje nós temos cerca de 2 bilhões e 400 milhões de pessoas no mundo que ainda não foram alcançadas pelo evangelho de Jesus. A Bíblia ainda não foi traduzida nem para 1/3 das línguas faladas no mundo. Nós precisamos, gente, nós temos que levantar os nossos olhos para ver a realidade de que os campos estão brancos e prontos para a ceifa. E glória a Deus, a música parou, aleluia. Pode botar aí de novo aí, o negocinho que me ajuda. Nós precisamos levantar os nossos olhos e entender que os campos estão brancos para a ceifa. Quantas vezes nós, como igreja de Cristo, estamos acomodados, tendo evangelização apenas como um departamento da igreja, quando é necessário se ter um estilo de vida. Esse é o estilo de vida de qualquer cristão. Natan, bota a musiquinha aí para mim. Me ajudava, não? Tá bom o papo lá fora. Quantas vezes, no nosso meio, nós entendemos evangelização apenas como um apêndice de qualquer coisa, sendo que é o centro de qualquer evangelho. Por isso, gente, prestem atenção nisso, vocês vão entender um pouco melhor a visão da nossa igreja. Por isso que célula não é um ministério na nossa igreja. Por que célula não é um ministério? Porque a célula é a nossa grande ferramenta para ganharmos pessoas para Jesus. Ah, eu não sou chamado para a célula. Não, você não é chamado para evangelizar. Isso aí é para qualquer um. Aí, esse é o chamado de qualquer cristão, gente, ganhar alma para Jesus. E essa é a forma que nós, como igreja, encontramos como ferramenta para ganharmos pessoas para Jesus. É óbvio, é a única forma? Não, mas é o nosso jeito. Por isso que eu fico aqui toda semana falando, gente, vamos fazer parte de uma célula. Por isso que eu fico aqui toda semana falando, gente, digam sim para cuidar de pessoas. Digam sim para liderar pessoas. É por isso que eu fico toda semana falando sobre isso, porque essa é a forma de cumprirmos o chamado que é para todo cristão. Agora preste atenção nesse dado que eu vou dar. O Instituto Moody chegou à conclusão que apenas 5% dos cristãos tiveram a experiência de levar alguém a Cristo. 5%. O que quer dizer que 95% de pessoas que são servas de Deus, filhas de Jesus, disseram sim para Jesus. Sabe o que elas fizeram? Até hoje não ganharam ninguém para Jesus. Se isso fosse comparado a um fenômeno biológico, a espécie humana já estaria extinta. Eu estou falando de algo central. Ô Douglas, pergunta se o pessoal que eu acho que deve ter tido problema lá, pede para o Mauricinho alguém para fazer o fundinho para mim, isso me ajuda. Pode ser você também, pode ser. Obrigado. Agora você imagina, gente, 5% apenas são envolvidas com o que é central. O fato de sermos discípulos de Jesus já nos requer isso. 95% é negligenciado, o que é central de discípulos de Cristo. A gente precisa ajustar a percepção do que de fato é a realidade e de quanto isso requer de nós prontidão, engajamento e responsabilização. Agora preste atenção comigo. Se o ID é para todos e ganhar pessoas para Cristo é o estilo de vida de qualquer cristão, nós precisamos primeiro ter visão. E, em segundo lugar, nós precisamos ter paixão. Pede para o pessoal ligar o violão aqui atrás para mim. Obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Gente, TDAH é assim, meu irmão. Vai que vai. Primeiro, nós precisamos ter visão. E, em segundo lugar, nós precisamos ter paixão. Olha o que Jesus disse.
Versículo 34, Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vamos tentar entender o contexto aqui. Jesus estava com fome junto com os seus discípulos. Já passava do meio-dia. Jesus enviou os seus discípulos para dentro de Samaria para pegar algo para comer, mas ao mesmo tempo Jesus ministrou o evangelho para uma samaritana. Aquela mulher disse sim para Jesus e entrou para dentro da cidade e trouxe a cidade inteira para evangelizar. Enquanto aquela mulher entrava para a cidade, os discípulos vinham com a comida de Jesus. E quando Jesus chegou e estava com a comida ali, aquela mulher veio trazendo a cidade inteira para escutar Jesus. Sabe o que Jesus faz? Jesus fala assim: não é hora de comer. Jesus deixa de comer para pregar o evangelho. Existia algo que estava nas entranhas de Jesus. O nome disso é paixão. É a minha vida, é para pregar esse evangelho. Povo querido, os campos estão brancos na sua rua, no seu bairro, no seu trabalho, na sua família, mas é preciso que haja paixão no nosso coração. É coração pegando fogo por isso. Nós não precisamos de novos métodos, não precisamos disso, até fazemos, mas nós precisamos de fato de paixão. A paixão é que impulsiona, a paixão é que carrega. Só um coração incendiado pelo evangelho arrasta pessoas a Cristo. Eu estou convencido disso. A maioria de nós aqui temos lido livro, participamos de todos os congressos, temos feito seminário, fazemos de tudo, mas talvez poucos de nós, de fato, temos o coração pegando fogo por ganhar pessoas para Cristo e fazer Jesus conhecido entre as nações. Muitas vezes nos falta de verdade paixão, não nos falta conhecimento, falta a paixão do apóstolo Paulo, que diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira que me foi estabelecida. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro, para mim viver é Cristo. Falta a paixão de Raquel, talvez, quando disse: Senhor, dá-me filhos, senão eu morro. Falta talvez a paixão de John Knox, quando disse em relação à Escócia: Senhor, me dá a Escócia, Senhor, eu quero que ela conheça o Senhor, senão eu vou morrer. Falta-nos a paixão de David Bryant, que tossia sangue quando foi mandado para pregar o evangelho para os índios peles vermelhas, e falava: Senhor, por favor, que essa tribo seja ganha para ti. Precisamos ter paixão para levar a palavra de Deus. Meu irmão, eu não sei se, cara, como eu queria tirar o meu coração e botar no de você. Sabe, como eu queria aquecer o seu coração agora, dizendo o que Jesus já falou. Os campos estão brancos. E o que a gente tem feito? Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos abrir a nossa boca, que Deus a encherá. Deus a encherá. Jesus, quando enviou a primeira vez, o pessoal que viu The Chosen, Jesus enviou a primeira vez os 70 e falou assim para os seus discípulos: agora vocês vão sem mim, vocês vão fazer. Mas como? Vocês vão entrar na casa, mas Senhor, eu não sei fazer, o que eu vou fazer? Entra na casa, entra e fala alguma coisa, eu vou encher a boca de vocês, eu vou fazer. Aí o povo ia, orava, o pessoal expulsava demônio, o povo ia, o povo ficava curado, e aquele povo voltou, sabe, reluzente. Muitas vezes eu ficava assim, eu já tive a oportunidade, por causa da questão da igreja, de estar entre pessoas talvez muito poderosas, e eu ficava assim: meu Deus, eu estou aqui para pleitear a causa do Senhor. Senhor, coloca a palavra na minha boca. E eu começava a falar, e eu saía daquela reunião falando assim: caramba, cara, que troço incrível, meu irmão. Deus fala através de nós, gente. Ele só pede para a gente abrir a boca. A gente precisa vencer o medo e ir. O Senhor vai fazer, o Senhor vai falar. Talvez você fale aqui hoje: mas eu não fiz seminário, eu sou tímido, eu não conheço tanta a Bíblia, eu sou novo da fé. Eu preciso te falar: você já sabe tudo que você precisa. E se você não souber o que falar, não se preocupe. Você é a maior pregação que qualquer evangelho pode pregar. Você só precisa falar para a pessoa: deixa eu te falar, olha só, antes eu era cego, olha, agora eu estou vendo. Meu querido, a maior pregação da vida de alguém é o seu testemunho. Só não perca o fogo no seu coração. Só abra sua boca, perca o medo. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E se você não vai prevalecer, qual é o nosso problema? É a gente ir em direção a ela. Só vá.
Bob Pierce, que foi o fundador da ONG Visão Mundial, que é uma ONG importante que trabalha com a pobreza no mundo, e principalmente pobreza infantil, em uma de suas visitas, fez uma visita a um leprosário na África. E a gente sabe que lepra mutila o corpo de qualquer um. E lá tinha um homem, um paciente, que se converteu a Cristo. Mas era um paciente praticamente em estado terminal. A lepra já tinha acabado com ele, já tinha perdido sua visão, já tinha perdido sua audição, os dedos já tinham virado cotoco, a língua já tinha tido toda a comida, e ele estava destroçado por causa da lepra, sabe? Mas toda vez que alguém entrava no seu quarto, ele tinha uma percepção de que alguém estava vindo, ele se esforçava para dar o seu testemunho em relação a Jesus. Quem Jesus era? Sabe, quando Bob Pierce, que foi o fundador da Visão Mundial, entrou, ele relatou uma cena incrível sobre o maior testemunho do Evangelho que ele disse que já viu. Ele se esforçou, aquele homem doente se esforçou para levantar em cima dos seus cotovelos e ergueu aos céus um cotoco dos dedos, que não tinha mais aqueles cotoquinhos, e abriu um largo sorriso em direção a Cristo, uma boca desdentada, apenas com um cotovelo de dedo, um cotoco de dedos, ele apontava para o céu, para quem lhe dera vida, e dizia assim, não dizia porque não falava, ele apontava para quem lhe dera vida, salvação e perdão, e com aquele gesto apenas testemunhava a grandeza de Jesus. Agora perceba algo. Se um homem cego, leproso, pode dar testemunho de Jesus, e você? E você? Ah, meu querido, talvez nos falte entusiasmo, talvez nos falte paixão, talvez nos falte ousadia, talvez nos falte coragem, talvez nos falte audácia e compromisso. Uma vez eu contei uma história aqui, eu vou repetir. A história eu escutei do pastor Hernandes. Eu gosto muito do pastor Hernandes, pastor presbiteriano, pastor Hernandes Dias Lopes. E ele disse que quando ele estava começando o ministério dele, ele foi enviado para estudar no seminário presbiteriano lá de Campinas. E uma missionária norte-americana chegou e falou assim: Hernandes, eu tenho uma missão para você. Vamos ali comigo na escola de cadetes. Eu queria que você fosse comigo para a gente pregar o evangelho. Pastor Hernandes chegou lá e na entrada da escola de cadetes, ele viu um soldado, um cadete lá sendo construído, né, fazendo seus cursos. Ele viu lá e viu o nome dele. O nome do cara era João Miguel Corpas. E o pastor se apresentou para o João Miguel Corpas assim: olá, tudo bem? Não era pastor ainda, o Hernandes, né? Se apresentou para... Olá, João Miguel Corpas. Ele falou: sim, senhor. Ele falou: você conhece Jesus, o Filho de Deus? Sim, seminarista, né? Estava com o coração pegando fogo. E o soldado, meu irmão, cresceu para cima dele, começou a humilhar ele. Não me venha falar desse Jesus, isso para mim tudo é invenção popular para dominação do homem. Pastor é tudo ladrão. E deu-lhe uma cangalhada no Hernandes. Hernandes Dias Lopes, confuso, envergonhado, baixou sua cabeça e começou a ir embora. Mas antes de ir, ele foi imerso numa coragem. E voltou naquele soldado e falou: preciso ser objetivo, preciso ser pontual e preciso sair correndo. Aí o Hernandes, sempre organizado demais, ele falou: tenho 3 coisas para falar para você. Porque pregador tem 3 pontos. 3 coisas para falar para você. E o primeiro ponto foi o seguinte: Deus existe, quer você acredite ou não. Ponto. Em segundo lugar, eu tenho algo para falar para você. Deus é amor. E provou esse amor por você, mandando seu filho para morrer por você e te dar a vida eterna. E em terceiro lugar, ele já foi falando e indo embora. Você é um pecador e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Aí ele saiu correndo. No dia seguinte, ele estava lá no seminário, vem a missionária americana e fala: Hernandes, eu preciso da sua ajuda. Ele falou: o que foi? Eu preciso que você corra aqui em casa, volta aqui, porque o João Miguel Corpas, aquele que você falou ontem, está lá em casa, te esperando. Deu ruim. Ele está lá te esperando. Ele chegou lá. Quando ele chegou lá, o Miguel Corpas, meu Deus, já está acabando. O Miguel Corpas estava lá no finalzinho, assim, estava lá no finalzinho. Então o Miguel Corpas falou assim:
ele se aproximou do Hernandes. Quando ele viu o Hernandes entrando, ele correu em cima do Hernandes, ele correu ao seu encontro, agarrou nos braços e com lágrimas nos olhos disse para ele: me fala do seu Deus, me fala do seu Jesus, e ajoelhou. Agora percebam, aquele soldado ateu estava de joelhos, em lágrimas, se rendendo ao Filho de Deus. João Miguel Corpas foi batizado pelo pastor Hernandes. E depois acabou o seminário, ele voltou para sua terra, Hernandes, mas muitos anos depois, pastor Hernandes recebeu um e-mail daquele homem que dizia: pastor Hernandes, eu queria te contar 2 grandes novidades. A primeira, eu venci na minha profissão, hoje eu sou um general, mas você imagina, mas a minha maior vitória é ter sido chamado para ser soldado dos reis dos reis. Sabe o que ele falou? Jesus Cristo me chamou e hoje eu sou um pastor, e eu quero dizer para você, o seu trabalho no Senhor não foi em vão. Muito bonito, né? É muito bonito. Eu fico impressionado com isso, sabe? Isso tudo acontece porque Deus tocou o coração do pastor Hernandes com uma palavra: abra a sua boca e eu vou te encher, não tenha medo. A mensagem que você carrega é o seu grande tesouro, não é o que você fala, não é a sua eloquência, não é o seu conhecimento, é o poder da palavra do Deus vivo. Só vá com coragem, só diga sim, Ele encherá a sua boca, você viverá milagres. Em último lugar, nós precisamos ter paixão, nós precisamos ter visão, mas nós precisamos ter compromisso. Olha, diz o texto, versículo 35, vocês não dizem, Jesus falando, daqui a 4 meses haverá colheita, e eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebeu o seu salário, porque se você não colher, vai apodrecer. Se você não tiver compromisso, o tempo vai passar. Pessoal, o ID não é uma escolha, é uma tarefa imperativa. É o que Jesus está falando aqui. Eu não tenho uma opção, eu tenho que obedecer. O Senhor da glória, o Rei dos reis é quem está ordenando: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, ensine-os a guardar o mandamento. Eu não tenho opção, eu tenho que obedecer. Aliás, o universo inteiro obedece ao Rei dos reis. Você percebe? O sol é mandado parar pelo nosso Deus e ele para. Ele dá uma ordem aos anjos e eles obedecem. Ele dá uma ordem aos demônios e eles se submetem. Ele dá uma ordem ao vento e eles param de soprar. E ele dá uma ordem à igreja e a igreja não consegue obedecer. É uma ordem, pessoal, não é uma opção. O ID é uma tarefa, é um imperativo, mas não apenas é uma tarefa imperativa, mas uma tarefa intransferível. Você não pode mandar o outro: Senhor, eis-me aqui, envia aquele ali. Não é isso. Não é isso, sabe? Ou a igreja realiza a obra, ou ela não será feita. Deus não tem outro método. O método de Deus é a igreja. A ONU não pode evangelizar, o Congresso Nacional não pode evangelizar. Não, essa tarefa foi dada única e exclusivamente à igreja de Jesus. É por isso que os discípulos aparecem em Jesus e dizem: erguei os olhos. Jesus fala: vocês não conseguem ver, os campos estão brancos, a pontos da ceifa, e vos enviarei a ceifar, diz o Senhor. Vão! O método de Deus é a igreja. Só o evangelho pode trazer salvação para o homem, e nós não podemos reter o evangelho. Jesus te entregou um tesouro na mão, e se você reter esse tesouro, se você retiver esse tesouro, você vai estar furtando de Deus, porque isso é algo dele. Nós precisamos entender que o ID não é terceirizável, o ID é responsabilidade nossa, pois o ID não é apenas uma tarefa imperativa, mas o ID também não é apenas uma tarefa intransferível, mas também é uma tarefa urgente, é uma tarefa inadiável. O tempo de Deus é agora. Se nós não estamos ganhando a nossa geração para Cristo, nós fracassaremos retumbantemente.
E foi por isso que Jesus não comeu mesmo estando com fome, porque essa tarefa era inadiável. Os samaritanos estavam chegando e Jesus não perde aquela oportunidade. Agora eu preciso te perguntar, quantas pessoas ao nosso redor, aos nossos encontros diariamente nos pedem, por favor, me mostre esse tesouro. Ah, meu querido, nós temos a única notícia que pode trazer esperança. Nós temos a única notícia que pode dar salvação. Nós temos o único evangelho que pode resgatar a morte. Nós não podemos nos calar. O tempo é agora, não pode ser amanhã. Um missionário da Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Brasileira, conta uma história que para mim mostra a urgência do momento. A hora é agora, sabe? Uma tribo indígena disse que estava preparando um jovem para ser o cacique, um menino forte, um cara bom, e ele estava sendo preparado até que ele é acometido de uma grande doença. E ele começa a ficar preocupado, a tribo também, até que ele vira para sua mãe e diz: mãe, o que vai acontecer comigo quando eu morrer? A mãe falou: para com isso, meu filho, você vai ficar curado, nós estamos aqui orando, fazendo pagelância e tal, você vai ficar curado, e a coisa só piora. A segunda vez ele vai perguntar um pouco mais, ele piora, e ele fala para a mãe: mãe, eu estou morrendo, e para onde vai a minha alma? E a mãe fala: meu filho, eu não sei. E o tempo passa mais, e o menino já não tinha mais nem voz para falar direito, mas ele fez a última vez aquela pergunta: mãe, eu estou morrendo, e para onde vai a minha alma? O que vai ser de mim quando eu morrer? A mãe fala: eu não sei. Pois bem, aquele menino morreu. Uns meses depois chega um missionário e começa a pregar. E as pessoas começam a ter encontro com o Evangelho e com Cristo, e aquilo começou a mudar, até que daquela tenda, de dentro de uma cabana, sai uma mulher chorando copiosamente, com seus cabelos desalinhados, e vem na direção daquele missionário, e o segura pela mão e disse algo que cortou o coração: por que é que o Senhor não veio antes? Por que é que o Senhor não veio antes? Ah, era aquela mãe, a mãe daquele moço que morreu, sem saber para onde iria. Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão na perdição eterna? E nós temos o remédio, nós temos a solução, nós temos a boa nova da salvação. Quantas vezes nós estamos indo ou chegando tarde demais? O tempo é agora e a atitude é urgente. E eu termino com as palavras de Jesus. Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aprenda algo: quando a lavoura está madura, ou você colhe, ou ela se perde. Ou você colhe, ou ela se estraga. Agora eu vou falar algo que eu aprendi com o pastor, com a esposa do pastor Novaes, da Igreja Batista Barão do Taquara. Ela falou assim para mim: Everton, você quer saber o melhor remédio para a igreja? É se encontrar com o ID. Faz um trabalho missionário, pede para a pessoa ir pregar o evangelho, cria possibilidades para que as pessoas estejam alinhadas no que Deus tem. Os problemas acabam. E ela tem razão, sabe por quê? A melhor dieta para uma igreja doente é o ID. A melhor dieta para dar vida a uma igreja é colocá-la para trabalhar. Porque se nós não fizermos a obra, nós vamos gastar a nossa energia brigando entre nós. O ID cura a igreja. A gente tem pouco problema aqui, gente. Sabe por quê? Porque eu vejo, o coração pega fogo. Agora, eu tenho medo quando a gente entrar lá. Porque quando a gente entrar lá, que as coisas começaram a ficar bonitinhas, ai, combati o bom combate é o caramba. Eu sei que vai rolar. Eu estou com medo disso. Eu entendi que o Senhor veio para desconfortar os confortados e confortar os que estão inconformados. É sempre no desconforto, senão nós brigamos entre si. E nós brigamos mesmo. Nós não estamos aqui para fazer igreja, nós estamos aqui para povoar o céu. No nome de Jesus, entenda algo. E eu termino com as palavras do próprio Cristo, quando ele coloca a igreja numa grande metáfora. A videira verdadeira é Cristo, o Pai é o agricultor, e os ramos somos nós. Ele poda os ramos para que deem mais frutos, e aqueles que não dão fruto, ele joga fora.
Como se não faz sentido estar em Cristo sem frutificar. É isso que ele está falando. Não serve. E aí no versículo 8 ele diz: nisso é glorificado o Pai, em que deis fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Duas coisas eu destaco. O id é o único status possível para glorificar o Pai. Nisso é glorificado o Pai, em que des fruto. Não é simplesmente se sentando lá e vindo para a igreja e chupando o dente na hora do louvor. Não, nada disso. Nada disso. Glorificado o Pai é se damos frutos. E em segundo lugar, o id é o que nos credencia como discípulos. Olha só. Nisso é glorificado o Pai, em que deis fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Você não vai ser discípulo que você distribui cesta básica. Isso tudo é importante. Estou falando que não seja, mas você é discípulo de Jesus, porque você dá frutos do Evangelho e diz: eu quero ir. É isso que está aqui. Quantas vezes nós temos gastado nossa energia com o que não é principal, mas Jesus nos alerta essa manhã: ergam os olhos e vejam, os campos estão brancos, eles estão maduros para a colheita. Nós precisamos investir na nossa vida nisso. O id não é apenas para o pastor, o id é para quem é discípulo. Eu sou discípulo. É urgente. Eu termino com a história do pastor Alexander Duff. Eu vou passar 5 minutos, gente, mas vocês podem não sair. Eu sei que tem negócio do almoço aí, mas só um pouquinho. A gente teve aquele problema ali, não deu em nada aquele negócio de tempo, né? Mas tudo bem. Pastor Alexander Duff. Alexander Duff foi missionário muito tempo na Índia. Já estava velhinho. E ele falou: eu preciso voltar ao meu país original. Eu preciso voltar à Escócia para chamar pessoas, jovens novos, para fazer parte do que Deus está fazendo na Índia, para me substituírem, um velhinho. E ele voltou à Escócia e foi chamado para pregar para toda a juventude da Escócia, num evento muito importante. E ele pregou com fervor sobre o que Deus está fazendo na Índia. E ele pregou com grande fervor e ele falou assim: gente, eu preciso fazer um apelo. Eu já estou no final da minha carreira. Preciso saber quem vai me substituir. Quem vai me dizer sim para missões. Quem vai dizer sim para o que eu estou fazendo, para o que Deus está fazendo lá. Quem vai dizer sim para a Índia. Por favor, venha à frente. Ninguém foi à frente. Ninguém. Aí ele começou a ficar muito emocionado com aquilo, como dizendo assim: caramba, o meu trabalho vai ser perdido. O que Deus está fazendo na Índia vai ser perdido. E ele começou a passar mal. E ele caiu no chão passando mal, coração disparado. Os médicos que estavam ali levaram ele para uma salinha e começaram a massagear o coração. Daqui a pouco ele recobrou assim. Quando ele recobrou assim, ele falou: me levem de novo para o púlpito. Ele falou: não, você não vai, que senão você vai se machucar, você vai poder ter problema. Eu quero ir para lá, me levem para lá. Pois levaram o velhinho. E ele voltou para lá, e o discurso dele para aquela juventude da Escócia foi: se a rainha da Escócia os convidasse para qualquer lugar do mundo, para serem embaixadores da Escócia, vocês iriam com orgulho, não iriam? Pois hoje aqui, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu no lugar de vocês, ressuscitou e está à destra de Deus Pai, envia vocês e vocês não querem ir. Pois bem, eu mesmo, velho do jeito que eu estou, eu vou. Eu não poderei fazer muito, mas pelo menos eu morrerei naquela terra, e o povo indiano saberá que alguém os amou e se dispôs a levar-lhes o Evangelho de Cristo. Os jovens começaram a vir à frente, todos começaram a chorar, e ali um avivamento na juventude da Escócia para cuidar da Índia aconteceu. Eu preciso te perguntar algo: o que você vai fazer? O tempo é agora, e o Senhor te faz uma pergunta: quem enviarei? E Jesus fala: nisso é glorificado o Pai, em que deis frutos, e assim vocês vão ser conhecidos como meus discípulos. Não é porque vocês vão à igreja, é porque vocês dão fruto. John Haggai, num dos seus sermões mais efusivos, dono de uma organização chamada Haggai, de formação de liderança de missionários, ele, no final do seu sermão, e assim grafaram, ele disse o seguinte: com a ajuda de Deus nós iremos em todas as cidades, em todas as vilas, em todos os ermos. Nós cumpriremos o ide do púlpito
nós cumpriremos o ID na imprensa, nós cumpriremos o ID no palco, nós cumpriremos o ID no templo, nós cumpriremos o ID a tempo e fora de tempo, em liberdade ou em prisão, com saúde ou com doença, no trabalho ou no lazer, nos salões dos governantes ou nas enfermarias dos hospitais. Nós cumpriremos o ID e dizemos para o mundo que Jesus Cristo é o pão da nossa fome, é a água para nossa sede, é a luz para nossa escuridão, é a paz para nossa angústia, é a plenitude para o nosso vazio, é a salvação para o nosso pecado. Nós diremos sim, nós diremos sim, nós aceitaremos o seu chamado. Aleluia, glória ao teu nome. O Senhor fala, há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Ele fala de novo pra você, há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Ele ainda fala pra você, diga, há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Eu quero fazer chamados específicos hoje aqui. Tira só isso aqui, pode deixar isso aqui para mim. E eu quero fazer o chamado específico para a igreja. Atenção, não saia, eu quero 5 minutos. Primeiro eu quero que você coloque, por favor, Natan, isso. Você que quer fazer parte do ID aqui na nossa igreja, para esse momento da história, aponta para cá. Em segundo lugar, nós entendemos que ganhar pessoas para Jesus, a ferramenta que nós usamos na nossa igreja é liderar uma célula. Se você está dizendo sim para isso agora, eu quero que você saia do seu lugar. Quero que você dê uma atitude de coragem agora e venha aqui no altar nesse momento. Vem, sai do seu lugar, vem aqui no altar. Em segundo lugar, pessoas que têm chamado pastoral aqui. Você não sabe o que vai ser, nem como vai ser. Saia do seu lugar, vem aqui na frente, dizendo assim, eu me coloco à disposição. Senhor, eu estou aqui para o seu chamado e para cumprir o seu chamado. Saia do seu lugar. Tudo começa com o sim. Mais uma vez falo para você que está aqui, entende que cumprir o ID é ganhar pessoas para Jesus. Mesmo que você não esteja preparado, Senhor, eu quero fazer parte do que Deus está fazendo nessa igreja. Eu saio do meu lugar agora para liderar uma célula. E se você está aqui hoje, atenção, você que está aqui hoje e tem um chamado missionário, você não sabe para onde é, nem como fazer, mas se o Senhor hoje te chama para ser um missionário, eu te peço no nome de Jesus, saia do seu lugar nesse momento, venha ao altar do Senhor e se coloque à disposição dele. Um dia eu tomei essa ação, eu contei semana passada, fiquei triste por causa disso, mas você não tem noção do que a perda para o Evangelho recompensa a gente com tanta alegria, que só encontramos o centro dele. Cante ao Senhor, diga, eu não vou calar. Vamos orar por todo esse povo aqui, você pode me ajudar, por favor? Eu não vou calar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto. Pedir pro pessoal vir aqui, quem puder, líderes de célula, venham orar com esse povo aqui, por favor. Vocês podem? A gente pode orar individualmente? Aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Diga isso ao Senhor. Quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido,
mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Há muito pra fazer, há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Diga, eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não, não, não. Eu sei que Deus não abre mão, não abre mão. Eu sei que Deus, eu sei que Deus, eu sei que Deus não abre mão, não abre mão. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho chamado. Aleluia. Senhor, eis-nos aqui, som do nosso coração. Nos envia, Senhor. Senhor, faz da nossa igreja uma igreja pastoral, de gente que diz sim, de gente que diz sim, gente que diz sim. Nós estamos precisando tanto, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, levante grandes líderes do nosso meio, gente que vai para o evangelho para o mundo inteiro. Eu sei, Senhor, que esse fervor no coração da gente, isso que queima aqui no nosso coração, não é algo natural, é algo sobrenatural. E eu te peço, Senhor, que não passe da nossa geração o chamado que o Senhor tem pra gente. Nós não queremos falhar, Deus, nós não queremos falhar. E que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. E assim nós oramos no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor. Gente, olha, muito obrigado pelo horário. Me perdoem ter passado, tá, gente? Vamos sair daqui cantando, vamos lá.